Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você que começou ou recomeçou as negociações do Corinthians por Gabigol, visando a temporada 2025. Eu vou te contar os bastidores dessa história, inclusive a reação do jogador, todos os detalhes. Vamos também falar sobre Memphis Depay, a chegada dele ao Brasil, quando chega, a apresentação, número que ele vai usar. Vamos falar sobre tudo isso também nesse blend de informações, que ainda tem os valores da negociação da saída do Biro e ainda mais sobre Depay. Quem negociou o jogador com o Corinthians, o grande intermediário, foi Júlio César, ex-goleiro do Flamengo e da seleção brasileira. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos começar falando do Corinthians em relação... Vamos logo falar de Memphis Depay, depois eu venho para Gabigol, porque é o seguinte... o Memphis Depay chega ao Brasil, tá? Nesta quarta-feira, isso mesmo. Ele chega ao Brasil nesta quarta-feira, tá? Por volta das 5 horas da manhã, isso mesmo, tá? É aguardada, né, a chegada dele por volta das 5 horas da manhã. A expectativa é que ele desembarque em Guarulhos e seja recepcionado pela torcida. Já está circulando, eu não vou colocar aqui, mas já está circulando o avião que ele vem, né, a hora que chega, o voo, o número, tudo. Então, está sendo espalhado. Os torcedores corintianos fazem questão de espalhar, porque querem uma boa recepção, uma recepção impactante ao atacante Memphis Depay, de 30 anos, jogador que assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2026, deve ter um salário inicial de 3 milhões de reais, jogador com passagem por Barcelona, PSV, Manchester United, Atlético de Madrid, o seu último clube, claro, camisa 10 da seleção holandesa. Vai ter uma grande recepção pela torcida, né? Chega por volta das 5 da manhã. Depois o clube deve recebê-lo e levá-lo ao CT Joaquim Grava, tá? Assim ele vai ter um primeiro contato ali com o presidente Augusto Melo, alguns jogadores, e depois a ideia é levar o atleta ao Parque São Jorge, tá? Por quê? Porque o Corinthians quer fazer aquele... né, aquela recepção já que é muito conhecida, né, emblemática do Corinthians, de tocar, né, a sirene para grandes reforços. É uma tradição do clube e a ideia é fazer isso com o Memphis Depay, que é sim um grande reforço. Basta, né, querer saber se o jogador, né, vai ter disposição para tudo isso, já que vai estar vindo de um voo, né, chega às 5 da manhã. Isso tudo vai depender da disponibilidade dele. À noite, né, ele deve ir direto para a Neoquímica Arena, onde está prevista uma cerimônia de apresentação oficial junto aos torcedores, tá? O clube ainda está aí, né, armando os preparativos. Então, meu amigo, todos os detalhes para você aí da chegada e apresentação deve terminar com a apresentação, né, junto aos torcedores, tá? Junto aos torcedores na Neoquímica Arena. O Corinthians enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, às 21 horas, jogo de volta, né, das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu o jogo de ida por 2-1 e agora precisa reverter essa vantagem do time de Caxias. Então, essa é a informação aí total do Depay em relação à chegada dele e à apresentação. Em relação ao número que vai usar, é um grande mistério, tá? O que eu sei é que o Corinthians ofereceu sim a camisa 7 para ele, e também colocou outras opções. Essas outras opções são mantidas em sigilo. Dá para entender que pode ser camisa de algum outro jogador que esteja atuando, tá? Ou então algum número aí que eles queiram causar surpresa, sei lá, né? Algum número diferente aí que queiram causar surpresa, tá? Mas não está definida ainda nenhuma camisa, né? A 7 foi oferecida do Maicon, como ele não vai jogar esse ano mais, o Corinthians entende que poderia, né, passar para ele esse ano. No ano que vem, né, tudo poderia ser reajustado. Ninguém sabe ainda, né, se o Michael vai ficar na próxima temporada, mas não está nada definido, tá? O Corinthians sugeriu, quem for escrever, escreva isso, senão, né, vão falar aí que eu errei depois do número, né? O Corinthians ofereceu o número 7 e outros números, tá? O Corinthians colocou umas 5, 6 opções de números. O único que eu descobri foi o número 7. Vamos ver qual vai ser a camisa do Memphis Depay. Na Holanda, na seleção da Holanda, ele usa 10, já usou 7, 17, 21, 22 e 11. No Barcelona usou 9 e 14. No Atlético de Madrid usou a 9.
No Lyon usou a 9, a 10, a 11, a 17, a 19. No Manchester usou a 7. No PSV usou a 7, a 11 e a 22, tá? Esses são os números do Depay na sua carreira, o Memphis Depay. Agora, repito, o Corinthians ofereceu a 7 e outros números. O Corinthians colocou, né, uma sequência de números aí, não sei se chega a 5, 6, enfim, alguns números para o Depay, tá? Para ele escolher um dos números. Vamos ver, né, se o jogador escolheu algum dos números disponíveis, né, pelo Corinthians ou fez uma opção aí por algum número, né, dele, tá? Encerrando o assunto Memphis Depay, o responsável por intermediar a negociação foi Júlio César, ex-goleiro do Flamengo e da seleção brasileira. Houve também, né, junto com o Júlio César, o Léo Moura, ex-lateral do Flamengo. E tem uma outra pessoa também, né, que já está aí né, dizendo que foi também um dos intermediadores, enfim, né, tá aí contestando o fato de ter sido intermediador, tá? Mas o Júlio César foi o principal responsável. O Léo Moura já tinha até trazido para vocês, né? Mas o Júlio César é o principal responsável por intermediar toda a negociação, junto com o Fabinho Soldado, jogador, enfim, ele que tem, né, passagens aí pelo futebol europeu na sua época de jogador. Então, o Júlio César, que estava, né, inclusive no vestiário do Corinthians, em alguns jogos, enfim, chegou a participar da roda da oração. O Júlio César estava bem, realmente influente lá no Corinthians e acaba aí ajudando a trazer esse grande jogador. Ele tem muito contato com os cariocas do Corinthians, né, principalmente Fabinho Soldado. Comente aqui embaixo tudo que eu falei de Memphis Depay. Olha só, o Biro, né, já foi anunciado já, né, deixou o Corinthians, o meio atacante Biro, jogador jovem do Coringão, era uma grata revelação, né, diziam que isso é uma das grandes revelações do Corinthians, jogador de 20 anos, sempre foi titular nas seleções de base, um futuro promissor tremendo, enfim, todo mundo sempre apostou que o Biro já tomaria conta aí da camisa titular do Corinthians no time principal, mas não aconteceu. Ele foi emprestado para o Sharjah, equipe do futebol dos Emirados Árabes, tá? O jogador de 20 anos foi emprestado por uma temporada, até 30 de junho de 2025, com um preço fixado aí por uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares, ou seja, 3 milhões de reais. Se ele for bem lá no mundo árabe, né, já está fixada aí uma opção de compra, tá? Claro que é uma opção, e o time árabe, né, o clube árabe pode comprar por 2,5 milhões de dólares, 3 milhões de reais, o Biro aí 50% dos direitos econômicos dele. Que desastre, né, para a carreira do Biro e para o futebol árabe, né? Um jovem que, enfim, falava-se muito de futebol europeu, o Corinthians tentando se preservar e acaba tendo a carreira muito mal gerida, né, para mim, minha opinião, tenho esse direito, muito mal gerida pelo seu empresário para levá-lo para o mundo árabe agora. O contrato, né, de empréstimo, o Corinthians vai receber 300 mil dólares, 1 milhão e 600 mil aos cofres do Timão. Apesar do Biro não ter engrenado no Corinthians, eu não vejo um bom negócio nem para o Biro, nem para o Corinthians, tá? Enfim, vamos ver se para o clube árabe é um bom negócio, tá? Mas, né, a gente tem que aguardar. O Biro, né, tem apenas 30 jogos, né, pelo time profissional do Corinthians, poucos como titular, sendo 11 desses jogos na temporada 2024, na atual temporada. Então, o Biro está indo embora do Timão. Já foi, né? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa negociação. Bom, não é segredo para ninguém, né, que o Corinthians tem interesse no Gabigol, que é um dos sonhos do Augusto Melo. Inclusive, eu trouxe para vocês a informação do início do ano, inclusive troca por Fausto Vera, tudo aquilo que depois foi confirmado meses depois, eu trouxe em primeira mão aqui no canal para vocês, tá? E trouxe também que há um interesse do Corinthians, né, em contratar o Gabigol no final do ano. Só não sabíamos que o interesse, né, já é para já, e o Corinthians já iniciou negociações e conversas com os representantes do Gabigol, tá? Eu falo negociações porque são conversas, né? O Corinthians já avisou, né, o representante que tem interesse em abrir negociação, tentar adiantar um acordo já para o final do ano, e eu já tenho a resposta já, tá? O Gabigol correndo mais uma vez. O Corinthians está
enfim, muito parecido, né? A situação está muito parecida com a do início do ano. O Gabigol quer esperar até o final do ano, porque ele entende agora que com a lesão do Pedro e o Flamengo não ter contratado um outro centroavante, é a chance dele mudar o quadro dele no Flamengo e convencer a cúpula, né, flamenguista, que inclusive o clube vai passar por eleições. A ideia do Gabigol agora é convencer, né, o Flamengo que pode renovar o seu contrato. O Gabigol é obcecado pelo Flamengo e segue rejeitando o Corinthians. O Corinthians abriu conversa, abriu negociação, avisou que quer contar com o jogador e pediu, né? Não vamos dizer que abriu negociação, abriu conversas, né? Porque o Corinthians pediu, né, na verdade, para abrir negociações, falar de valores e que quer adiantar, né, um possível acordo com o Gabigol já para agora, para quando chegar no final do ano, o Corinthians está na frente dos demais concorrentes e tentar fechar com o jogador. Mas o jogador avisou que não quer adiantar nada, assinar nada agora, porque a prioridade dele é o Flamengo tentar retomar a posição de titular e convencer, seja quem estará no comando do Flamengo em 2025, que ele pode renovar e permanecer no clube. Gabigol continua querendo o Flamengo, não adianta, tá? É claro, se o Flamengo não quiser, aí sim as portas vão se abrir para o final do ano, para o Corinthians e para outros clubes, mas o Corinthians o procurou e ouviu isso já de cara, tá certo? Te amo, Corinthians, meu grande amor. Nas arquibancadas sinto o calor. Com a camisa alvinegra eu vou te apoiar. Nada vai nos separar, eternamente vou te amar.